Aqui está o professor Flávio Tartucci. Bem-vindo, meu caro. Bom dia, meu caro. Tudo bem? Tudo Vou bem pedir com para você? você travar os comentários, que hoje a coisa está complicada. Viu? Agora mesmo, num instante, Nós desativando temos... comentários. A todos os nossos amigos, leitoras e leitoras que estão nos vendo agora, neste interrogação que está aí embaixo, vocês fiquem à vontade para mandar dúvidas para nós. Eu vou ler as dúvidas, vou passando para o professor Flávio as dúvidas, enquanto a gente vai conversando aqui. Nós preparamos uma pauta bacana aqui no Clube do Livro, que é justamente para discutir questões jurídicas contemporâneas e as suas respostas dentro dos livros. Flávio, que bom te ver, que bom te ver bem. Eu também. Cada dia que eu acordo, eu agradeço de estar vivo, meu amigo, porque o civilista ele já é pessimista. As minhas lives elas vão aumentando o pessimismo à medida que a coisa avança, né? Então eu também fico feliz de te ver bem, eu fico feliz todo dia que eu acordo e realmente estou vivo. Primeira mão, eu não comentei isso em nenhuma outra transmissão, eu comentei só com os meus amigos, meus alunos, né? Meus amigos, segunda-feira eu fiz o exame de Covid, fiz o exame para ver se eu tenho e se eu já tive, né? E eu até achava que em janeiro, quando voltei de Portugal, tive sintomas gripais muito fortes aqui em casa também, mas eu tive lá um duplo negativo, né? Não que isso ia mudar muita coisa, né? Mas eu acabei achando que eu tinha tido, né? O pessimista sempre acha que ficou doente. Então eu acabei fazendo esse exame e eu saí na segunda-feira. Ontem também saí para tomar vacina da gripe, né? Tomei vacina do sarampo também. E, aliás, nem precisava ter tomado, porque eu acabei lembrando que tinha tomado a vacina em 2009. Então nem precisava desse reforço, mas tomei também. Tô com os dois braços aqui doendo. Mas estamos tocando a vida, né? Seguimos firmes, né? Não tem outro jeito, nós temos que resistir, nós temos que lutar neste momento com as armas que nós temos, né? Os profissionais Você de está em saúde... São Paulo, Henderson? Estou em São Paulo, estou em casa. Estou em casa aqui, né? Sozinho. Eu sou grupo de risco, não posso sair, tenho comorbidades, como eles chamam, né? Então não posso arriscar em nada. E enquanto os profissionais de saúde estão na linha de frente, mantendo vidas ao custo que dá, nós estamos fazendo nossa parte pelo mundo jurídico, né? É curioso que muitas pessoas estão pensando, agora é o momento de relaxar, ver série. É também, mas nós temos também a nossa luta, nós do direito. Né? Nós temos Eu não uma vejo série... sério. Eu não Você vejo não... sério. Eu nunca vi uma série. Não, não vejo sério. Eu não... Mas eu fui... você tá jogando videogame com Enzo, não tá? Isso de vez em quando, mas série, videogame você consegue fechar o ciclo. Eu acho que série não. Eu cunhei uma frase ano passado, numa entrevista que eu dei lá para o Jornal de Passos, que não se forma jurista com rede social e Netflix, né? Eu já uso bastante a rede social, mas Netflix... Eu não conhecia essa frase, Renan? Não, muito boa. O Muito pessoal boa. gosta de ver aquela... O pessoal rouba banco, como é que chama aquela série? La Casa de Papel. E qual é a utilidade? Aprender a roubar banco? O que você aprende? Técnicas negociadas de negociação, técnicas avançadas de negociação, blefes e coisas afins. Técnicas de negociação, eu vou indicar um livro, que é do Gênio, aliás, que eu indico para os meus alunos lá do mestrado da IPD, esse livro aqui, ó. Maravilhoso. Mediação, Conciliação e Arbitragem, do Carlos Salles, do Marco Antônio Lorenzini e do Paulo Eduardo, que na minha época, Paulo Eduardo Alves da Silva, na minha época de São Francisco, era o Paulette, lá, professor da USP Ribeirão. Vários autores, Adolfo Braga Neto, Célia Zaparoli, Daniela Gabay, Diego Falec, Fernanda Tartucci, o meu querido colega de doutorado, Luiz Fernando Guerreiro, Samanta Pelágio, Tânia Almeida. Esse é um bom... Quer aprender sobre negociação, aprender sobre esses novos... ainda mais para essa fase, né, tão complicada, fica a indicação desse livro. E indico também, né, para entender e tentar suavizar menos, esse livro aqui eu até reli, né? O Sapiens e o Horário, para entender o fenômeno, né? Homo Sapiens e Homo Deus. Eu recebi um livro hoje, do Roberto Pompeu de Toledo, que eu tenho lido um pouco também sobre pestes, né? Que é a capital da vertigem, que conta como São Paulo se comportou na gripe espanhola. Acabou de chegar aí, eu vou começar a ler esse final de semana. Eu vou atrás desse, eu não tinha conhecido, não. É a capital da vertigem. Acabou de chegar.
Eu passei bastante álcool nele, né? Vou deixar ele descansando um pouco, mas eu já separei esse livro para ler, para compreender também um pouco o que aconteceu da outra vez. Tem muitas coisas que estão se repetindo, né? Inclusive uma revolta social. Exatamente. Então, a história se repete, a história se repete. E quando a gente entende a história, né? A gente se prepara melhor. Quando a gente vê nos livros de história a revolta da vacina e tudo mais, e toda a luta de Oswaldo Cruz, você pensa, mas como que aquele povo não conseguiu se render à ciência? Né? E que absurdo, fazendo toda uma manifestação. Mas quando nós olhamos a realidade de hoje, nos assusta também como há um negacionismo, como há um anticientificismo, como ideologizaram a ciência. Né? Então, é assustador nesse aspecto. Mas sabe, Henderson, que a humanidade, quando há um colapso como esse, a grande maioria das pessoas trabalham com a negação. Né? Com a negação, não é isso. E esse é um erro. Né? A história se repete. Esse acaba sendo um erro, essa negação. A negação, por exemplo, que aquela realidade, aquele mundo abundante que a gente conheceu até, vamos colocar até fevereiro desse ano, aqui no Brasil, ele não vai existir mais. Né? A gente vai ter um novo mundo, a gente já tem um novo mundo, e teremos um novo mundo depois de tudo isso passar. Né? Da última vez que nós conversamos, essa é a segunda live que eu faço com você, eu tinha alguma percepção e a gente chegou a falar de como seria a crise, mas eu gosto muito de ver aquelas curvas, né, da pandemia, como cada país se comportou. A curva do Brasil mostra que começou se comportando bem, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa e a curva... Ele perde o controle, né? Ele vai desacelerando, mas de repente ele perde, é como se perdesse o freio, né? Ele acelera novamente. É interessante depois, Henderson, fazer uma confrontação à curva do Brasil, que teve uma baixa, ia talvez encontrar um platô e depois subir, com a curva de Portugal, que está chegando no platô. Não quer dizer também que Portugal não tem uma segunda onda. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? O que mostra que o desafio é maior. Se pensava numa crise de 3 meses, realmente, os otimistas pensavam numa crise de 3 meses, não será uma crise de 3 meses. Será uma crise. Eu acho que nós falamos isso da outra vez, porque a gente acreditava nisso. Será uma crise. Há alguns estudos que falam, há alguns estudos falando, inclusive, de aberturas e fechamentos, né, gradativos, né, e para isso ir se espalhando por mais tempo ainda. Né? Ainda não sabemos como vai ser. Ô, Henderson, você que é estudioso de bioética, tem sempre um debate com a classe médica, você se lembra qual foi o menor tempo que se criou uma vacina no Brasil, no mundo, perdão? Você se lembra disso? Sabe o dado? Flávio, a informação que eu tinha era de uma questão de 8 meses. A mais rápida. A mais rápida. Agora, qual é o grande problema da vacina? Da história, não dessa. Da história. Da história. Qual é o grande problema da criação de uma vacina? É que você vai aplicá-la em massa. Então, você tem que conhecer os efeitos colaterais dela, senão você cria uma outra doença. Né? Então, há toda uma segurança ética. E toda vez que eu escuto, por exemplo, a briga que teve com a cloroquina e tudo mais, eu vejo que as pessoas ignoram que esses protocolos existem à custa de muito sofrimento. A talidomida, você vai se lembrar da talidomida, né, que causava má formação fetal. Até hoje, as pessoas sofrem as consequências da talidomida, que foi um erro de protocolo desses. Né? Então, há toda uma preocupação de que isso venha a acontecer novamente. Já está sendo feito testes já de segurança, né, que é a primeira fase clínica, que é para ver se não causa nenhum mal. É possível aí que até o final do ano, começo do ano que vem, mais provável para começo do ano que vem, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente tenha uma vacina. Se Deus quiser, nós teremos uma. Sim. Flávio, a gente estava comentando, que você comentou, né, que o mundo será completamente diferente. Acho que isso implica dizer que todas as relações jurídicas existentes, portanto, elas serão diferentes e modificáveis ou modificadas a partir do problema que nós estamos vivendo hoje em dia. Isso implica também dizer que as relações jurídicas privadas todas vão ser revisitadas. O que você acha disso? Eu não tenho a menor dúvida disso, e ainda mais com uma crise que se prolonga, né? O sistema de saúde vai entrar em colapso, mas a gente tem visto que também o judiciário pode entrar em colapso. Então, eu vou te dar 2 exemplos do que eu já percebi. Eu vou lançar um artigo semana que vem do Migalhas Contratuais, meu, do Simão e do Bunazar,
defendendo naquele projeto de lei. Deixa eu só ajustar aqui que eu tive que colocar o celular para carregar, não sei nem se eu vou achar um ponto. Acho que não vou conseguir colocar ele em pé aqui. Mas dentro daquele projeto de lei que nós trabalhamos, lá o projeto de lei 1179, nós estamos insistindo numa regra geral sobre locação. Por quê? Eu fiz uma busca hoje no Jus Brasil, que tem um banco de dados muito bom sobre ações judiciais, colocando lá Covid e locação, e pandemia e locação, e eu achei 149 julgados, decisões já, imagina só, em 3 meses, com um termo, e 182 com outro. Ou seja, e eu vou publicar isso semana que vem, encontrei decisões falando em suspensão do contrato, decisões que dão revisão de 30%, 50%. Isso vai gerar um enxame de ações. Imagina, 2 meses, essa quantidade absurda de ações. Então, eu não tenho a menor dúvida, e esse argumento da judicialização é muito forte, que a gente precisa de uma regra sobre locação. E eu sou contra a moratória ampla, seja de um lado, seja do outro. Eu acho que o consumidor não tem direito à moratória, como fornecedor, muito menos. A gente tem que procurar soluções equilibradas. Nenhum nem outro tem direito à moratória, a gente tem que tentar soluções intermediárias. Mas, em matéria de locação, nós precisamos urgentemente de uma norma para trazer um parâmetro, inclusive, para negociações. Tá? Então, eu tenho sentido isso. O outro tema que já começa a aparecer no radar, já começam a aparecer decisões em matéria contratual, é o tema dos contratos educacionais, especialmente até o ensino médio. Por quê? Porque as escolas andam muito intransigentes. Né? As escolas decidiram que não vão prestar mais o serviço à distância, porque existe um encargo muito grande sobre isso. E também não querem, eu estou falando aqui de São Paulo, não querem dar desconto nada. Isso já começou a gerar uma judicialização. Né? E o PROCON, parece, eu vi uma entrevista do Capês dizendo que eles, inclusive, vão fazer inspeções e vão fazer auditorias para verificar se as escolas tiveram redução de custos. E, se for o caso, vão autuar. É engraçado, né? Porque no Rio de Janeiro foi feito tinha lá uma lei estadual, que os efeitos depois acabaram sendo afastados, prevendo desconto de 30%. E essa lei, eu acho que os efeitos dela acabaram sendo afastados, eu preciso confirmar isso, eu até debati isso com o professor Schreiber, e aí as escolas começaram a ser demandadas e começaram a surgir decisões exatamente na linha do projeto de lei, dando desconto de 30%. E aí as próprias escolas começaram a dar esses descontos, né? Descontos ou abatimento para depois pagar depois. Então, assim, se na área comportamental eu tenho visto realmente um problema na área comportamental do ponto de vista de saúde, no âmbito jurídico também as pessoas estão em outra realidade, as pessoas estão pensando em um mundo que não existe mais, e isso vai custar muito caro na frente, do ponto de vista contratual. Né? Esses 2 temas, viu, Henderson? Locação e contratos educacionais, me parece que são os temas que vão ter um grande número de demandas já agora para frente. Isso já está acontecendo com a locação, é uma coisa impressionante. Eu vi uma decisão, e até saiu o título dela na imprensa especializada, saiu: TJ de São Paulo concede 50% de desconto na locação. E aí, até o próprio desembargador que que foi o relator dessa decisão, ele me mandou a decisão, falando: Henderson, o que você acha? E eu fui ler, que é o desembargador Luiz Wagner da Costa Júnior. Peguei a decisão para ler. Na verdade, ele reformava para menos, que a decisão de primeiro grau deu 70%. Aí ele falou: não, pera lá, 70%, não dá para dizer que é 70% impacto que vai ser, né, em todas as relações. Então, vamos colocar provisoriamente para 50%, até que as partes produzam provas de qual é a necessidade aqui de reformulação desse contrato. Então, foi até uma decisão provisória. Me pareceu uma opção salomônica, por assim dizer, do meio termo, mas vocês vão ter que comprovar aqui qual é o abate econômico que cada qual teve para a gente chegar ao meio termo. Pareceu uma solução interessante, mas concordo com você que isso abre um precedente gigantesco de todas as ações de locação. E no que diz respeito à mensalidade escolar, se eu não estou enganado, e se eu estiver, por favor, me corrija, o Senacom não tinha soltado alguma coisa, alguma orientação sobre mensalidades, que me parece que aí as escolas se apegaram nisso, né? De que não era... que não era para... que não, especialmente as escolas que oferecem
o sistema remoto de aulas, não era para ter desconto, mas era uma outra gestão do Senacom, né? Não é mais a gestão que deve vir agora, né? A gente tem que ver se eventualmente essa instrução, essa orientação vai ser mantida, né? E a gente vive um problema seríssimo, né? Porque, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma professora do Rio dizendo que existe a MP, falando aí de pacote turístico, existe a MP que trata de viagem, né? E no Rio de Janeiro tem uma lei estadual que, na minha opinião, também é inconstitucional, porque acaba tratando de direito civil. E essa MP, ela, na minha opinião, não vai ser convertida. Eu acredito e tenho ouvido que ela não vai ser convertida, inclusive porque ela tem vários problemas. Então, ela estava pensando em escrever um texto confrontando a MP com a legislação estadual. Eu disse, olha, eu acho que, no final das contas, nenhuma nem outra vai prevalecer, porque a norma estadual é inconstitucional e a MP não deve ser convertida, né? E nós sabemos, Henderson, até pela nossa experiência editorial, quantas medidas provisórias acabaram não sendo convertidas. E é muito difícil converter uma medida provisória. Para converter a medida provisória da liberdade econômica em lei, ela foi muito alterada, houve uma grande dificuldade para essa conversão, né? Então, eu acho que no final, eu disse ficaremos com o Código de Defesa do Consumidor e também com o Código Civil para resolver os problemas, né? Então, assim, nós estamos num momento complicado do ponto de vista legislativo e de muitas instabilidades, incertezas em várias áreas do direito contratual. Flávio, sobre o que a gente falou de mensalidade escolar, eu queria ler uma pergunta que recebeu aqui que tem bastante a ver em relação a isso, que é da Alianjos Leite. Ela, não é dela não, de outra pessoa aqui, que perguntou sobre, aqui, Márcio Bezerra Chaves, perguntou sobre a mensalidade recorrente de academia. Academia é a pergunta do Marcos. Como é que ficam as mensalidades de academia? Se enquadra também na questão das mensalidades escolares de 30%, ou tem uma outra? Como você vê essa? Olha, a academia, como a atividade não está sendo prestada, eu acho que seria o caso disso, quando não é prestado, suspender o pagamento, né? Eu acho que seria o caso de suspender o pagamento, ou eventualmente procurar um acordo de pagar a multa e desfazer o negócio, né? E o que eu tenho visto, eu vou te falar, o que eu tenho visto sobre a academia aqui na minha área é todas quebrando, fechando, encerrando totalmente as atividades, né? Foi bom tocar nesse assunto, porque lá em Passos, a minha mãe tem uma academia e Passos voltou o comércio funcionar e as academias voltaram a funcionar, né? Sim, mas a limitação que se tem, por exemplo, com 12 esteiras, só podem funcionar 4, né? Então, e do jeito... Isso, para ter distância, só pode ter uma quantidade de alunos na sala. Eu acho que a academia tinha uns 200, 300 alunos, hoje ela tem 40. É uma significativa redução. Então, o problema a respeito da academia é que esses modelos de academia que foram construídos, na nossa realidade atual, e não sei até quando, esses negócios não subsistem mais. Eles vão ter que ser totalmente repensados, né? E existe uma norma lá também da prefeitura e deve voltar a fechar, tá? Porque os casos cresceram. Então, lá deve voltar a fechar em breve. O comércio abriu e fechou. E outra coisa, as pessoas ficam com essa insistência, né, de que não, tem que abrir o comércio, mas precisa ver a experiência de quem reabriu se está vendendo. As vendas estão bem menores lá, é um exemplo, né? Eu vejo ela comentar, minha mãe tem comércio também lá, né? Então, a questão da academia, muito mais do que isso a respeito do pagamento, é a sua subsistência. Eu acho que as academias, a sua grande maioria, elas vão desaparecer totalmente nesse modelo em que nós temos hoje, né? Aí a coisa é mais grave ainda. Por quê? Porque tem que limpar toda hora, então 4, 5 alunos tem que limpar, tem uma limitação, tem limitação de uso de esteira, nenhuma modalidade de contato pode ocorrer. Então, aí é um debate mais profundo. Eu acho que a academia é um tipo de negócio, eu sei porque minha mãe tem esse negócio, é o tipo de negócio que deve ser o primeiro atingido, né, com essa pandemia. Flávio, você começou a falar sobre medida provisória, sobre projeto de lei que estão surgindo para justamente dar mais balizas dogmáticas, mais rígidas, né, aqui no Brasil para essa situação que nós estamos vivenciando. Você mencionou, por exemplo, o projeto de lei 1179, que você participou
Isso. Colaborou ativamente com a criação dele, justamente, juntamente com outros dois grandes civilistas, né, o professor Otávio e o professor Rodrigo Xavier. São vários, né? Vários participaram, né? Vários participaram. Eu tinha visto um artigo mencionando vocês três, por isso... Não, eles foram o Rodrigo Xavier e o Otávio Luiz foram os líderes, mas tivemos a professora Paula Forgione, professor Satiro, professor Schreiber, professor Venosa, Simão, Bunazar, vários fizeram propósito, professor Aguirre e professor Rafael Petef. Então, na verdade, vários juristas colaboraram, né, com esse projeto. O que você acha desse projeto de lei, a sua visão geral dele? Você acha que uma vez aprovado, até o presidente da STJ, agora recém-impostado, está pressionando pela aprovação dele, você acha que trará mais segurança jurídica às relações de direito privado? Sim, sim. E a nossa proposta é que tenha uma regra sobre locação. É um projeto de lei para tempos pandêmicos, como foi a Lei Fayot na França, em período de guerra, uma lei transitória para resolver os problemas transitoriamente. Né? Não altera nada no Código Civil, tem o total apoio, tem a da academia, vários juristas apoiam, e o que está acontecendo é que está parado na Câmara. Né? Esse projeto tem que andar, porque nós, do direito privado, nós precisamos de um mínimo de estabilidade, de certeza e de segurança para resolver os problemas. É um mini Código Civil, né? É um mini Código Civil em tempos de pandemia. Até porque essa estabilidade ela é relevantíssima para os aspectos econômicos. Né? Quando você tem uma insegurança no direito privado, no fundo, nós temos um aumento, né, da insegurança do mercado de negociações aqui. Imagina, Henderson, São Paulo, a capital da gastronomia, há uma previsão de que 40% a 50% dos restaurantes e bares vão simplesmente fechar. Essa é uma estimativa séria. Isso muda, mesmo quando voltarmos ao cenário C, que o professor Simão fala, né? Nesse cenário C, o turismo de São Paulo gastronômico não será mais turismo gastronômico. Né? Vai ser um outro cenário completamente distinto disso. Tudo depende, Henderson, de fluxo de caixa, de reserva que a pessoa tem, deixou, agora diminuição de despesas. Vocês devem ter visto hoje que o país teve deflação. E uma coisa menos 0,33. Isso. E eu não sei se você percebeu, os preços das coisas, pelo menos a minha realidade, diminuíram muito o preço das coisas. Os gastos nossos também diminuíram, né? Porque nós estamos em casa, estamos gastando bem menos. Não há nenhum prognóstico também de viajar, por exemplo, quem gosta de viajar bastante, né? Da nossa classe jurídica, não tem previsão para isso. E nós vamos ter uma revolução em tudo, Henderson. Eu, no segundo semestre mesmo, eu devo ministrar cursos todos remotos, né? Pós-graduação 100% remota, curso de extensão 100% remoto. E eu já deixo aqui também em primeira mão, em 2020 eu não vou participar de nenhum evento presencial, né? Porque infelizmente não é possível assumir um risco desse. Será tudo remoto, né? O direito vai ser concebido de uma outra forma, né? É uma frase dura de se falar, que nós civilistas temos repetido, né? Hoje mesmo eu vi o Bunazar dizendo isso lá na live do IBD Conte. Nós todos, em certa medida, vamos empobrecer, né? E aí nós teremos que ter uma retomada, buscar uma retomada para crescer novamente, o que vai ser desafiador. Muito, e se reinventar, né? Nós, como professores, nós estamos nos reinventando. Embora você esteja muito habituado à câmera, a dar aula para a câmera, inúmeros professores, alguns até nos assistem agora, devem estar sofrendo com essa mudança de aulas para o modelo remoto. Que é muito complicado, a falta de interação, né? Não ver o aluno, não sentir, não ter a sensação. Por exemplo, eu sei que estão gostando dessa live, que eu vejo vários coraçõezinhos. Mas no meio da aula a gente não tem os coraçõezinhos para saber se está acertando ou não com eles, né? O Henderson, as plataformas que eu tenho utilizado pode abrir vídeo, como o Zoom, tem o Canvas também, que a instituição que eu leciono tem utilizado. Eu tenho usado no mestrado, em especialização. Pode usar microfone, pode usar chat. E eu mesmo fiz alguns investimentos, comprei uma mesa de anotação que eu tenho usado em aula. E recomendo aos meus colegas professores que procurem investir nessas ferramentas. Eu fiz o mesmo, ó, o meu celular tá paradinho aqui, porque tem um tripé, tem um negócio de lâmpada aqui ao redor, cheio de quinquilharia, youtuber total agora aqui. Eu tenho também.
O Mas eu duro não é estou que usando aqui, eu esqueci de pegar. Esqueci de em, pegar. em tempos em tempos de pandemia, mal e mal, pô, veja, meu cabelo tá penteado hoje por causa dessa live aqui, senão ele ficaria aleatório. Então, os alunos também, ninguém quer abrir a câmera. Tá todo mundo de É. pijama também, tá todo... O Henderson, uma coisa, eu ultimamente tenho gostado muito de ouvir. Quais são, na sua opinião, você que é um estudioso da filosofia do direito, das questões de intimidade, bioética, nessas áreas, o que você vê aí para o nosso futuro? Aquela história dos monitoramentos estatais, ou as questões relativas a questões bioéticas, o que você vê aí para o futuro? Já falei muito, queria te ouvir um pouco. Tá, vamos entrar um pouquinho em bioética aqui para tu, mas acho que é inesperado. Ninguém imaginou ouvir falar de bioética aqui numa live de direito privado. Flávio, eu acho que nós vamos, em termos de bioética, nós vamos colocar algumas luzes em coisas muito polêmicas e tabus que nós nunca falamos. Por exemplo, terminalidade de vida, morte, é um tabu. Nós não gostamos de falar disso, nós afastamos. Né? No direito sucessório, a gente chama de, em latim, de cujus. A gente não fala o falecido, não, é o de cujus, para, né, objetivar isso, deixar isso mais distante. E nós vamos ter que falar bastante disso. Testamento vital, né, ou diretrizes antecipadas de vontade. É um tema que vai ser mais mencionado. Neste exato momento, eu estou batalhando muito. Né, para quem acompanha, eu sou presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional, para acerca das diretrizes de alocação de recursos escassos em UTI. Ou seja, eu tenho um leito, um respirador e 5 pacientes. Para quem que vai isso? Aqui no Brasil, isso é tabu. Tanto que não tem regra para isso. A regra que tem está sendo usada por analogia, que é de uma resolução de 2016 do Conselho Federal. Então, veja, feita fora da pandemia, não para uma pandemia e dessa doença. E na falta de uma regulamentação central, né, federal, nós estamos tendo iniciativas. Então, o CREMEP, né, que é o Conselho Regional de Pernambuco, de Medicina de Pernambuco, fez uma baseada em scores, que é um sistema de pontuação. O CREMERG, no Rio de Janeiro, fez um outro. As entidades médicas, né, científicas, fizeram uma proposta que é arriscada porque envolve, de algum modo, a questão de idade da pessoa. Então, pacientes muito idosos ou com doenças crônicas, que inclusive é meu caso, eles teriam uma pontuação ruim na fila de preferência para a utilização. Então, nós nunca discutimos isso no Brasil, não estamos querendo discutir no âmbito nacional. É possível que um paciente, se ele estiver em Pernambuco, ele receba atendimento, mas no Rio de Janeiro não, porque o sistema dele é completamente diferente. Eu acho isso um grave problema. E outro ponto também, Flávio, que nós percebemos, em bioética tem muito estudo da bioética global. A bioética é diferente do direito, que ela tem aspectos locais, a bioética ela tem muito de aspecto global. Há uma grande discussão sobre o aspecto da solidariedade e da vulnerabilidade. Solidariedade no sentido de que todos nós agora, como você disse, todos nós empobrecemos. Então, todos nós temos que renegociar nossos contratos, temos que nos ajudar. Trouxe luz a alguns aspectos mais vulneráveis da sociedade, moradores de favela, de comunidades, que inclusive não tem política pública, não tem política estatal para atendimento e triagem, né, da Covid nesses lugares. Então, o que se acredita, do ponto de vista de bioético, que se nós não amadurecermos nesse aspecto, ao menos nós teremos conhecido melhor esses dois aspectos muito humanos nas nossas relações, o da solidariedade e o da vulnerabilidade. Então, toda vez que é necessário, eu vejo pessoas postando. Se você não conseguiu, se está faltando alimento na sua casa, me manda um inbox que eu vou te enviar uma cesta básica. Né? Não deixe de falar isso. Eu nunca imaginei que eu veria isso. Então, no aspecto da vulnerabilidade, nós estamos nos preocupando mais com os outros. Olha, você está bem? Né? Quantas vezes você agora não aproveita e liga para alguém? Olha, estou ligando só para saber se você está bem, não tive notícia sua. Né? Que foi essa coisa, por exemplo, de eu te ver e falar, pô, Flávio, que bom te ver. Né? Em outros aspectos, a gente ficaria, pô, legal, viu, Flávio, mais uma vez. Né? Agora, certamente, por exemplo, no seu próximo aniversário, quando nós nos reunirmos no seu aniversário, poxa, eu tenho certeza que todo mundo ali vai estar mais vibrante de estar ali. Então, nós vamos adquirir uma consciência do agora muito maior do que nós tínhamos. Porque antes a gente estava junto, mas estava no celular, estava preocupado com outra coisa. A cabeça não estava aqui. Acho que isso é uma porque só explicando para o pessoal, é que eu sempre faço aniversário aqui numa pizzaria, uma das pizzarias que eu mais gosto aqui em São Paulo. Eu não sei se ela vai resistir, tomara que sim, porque faz parte de um grupo grande. E aí vão os civilistas, o Henderson vai,
às vezes ia meu professor de alemão, o Mark, aí ele ficava cantando uma música em alemão com ele. Hallo, E guten esse, Morgen, Deutschland. sim, Quando, e esse quando... ano não teve, né? Eu tive Não, tive foi que cancelar, isso. foi o começo da crise, né? Então, Então, realmente, esse tipo de acontecimento, Dia das Mães, né, do ano que vem, vai ser os aniversários de quem fez aniversário recluso, tudo isso vai ser, sem dúvida alguma, diferente nos próximos anos. então, isso que a gente vê no aspecto de bioética. Primeiro, muita coisa que era tabu, que nós tentávamos discutir na sociedade, não tinha espaço, agora teremos. Né? E as relações, tudo que a gente chamava a atenção, olha, temos os vulneráveis. Por exemplo, um conceito pouco conhecido é o de mistanásia, que inclusive foi cunhado aqui no Brasil e hoje o mundo todo usa. Mistanásia é a morte miserável ou que poderia ter sido evitada. É o caso do paciente que morre na fila do SUS. É o caso do paciente que não terá um respirador e ele poderia viver, mas morrerá disso. Então, inclusive, a mistanásia vai entrar para o direito civil, para a responsabilidade civil do Estado por mistanásia. Né? O Sim. sujeito falece porque o Estado não tinha como atender. Ah, mas era uma pandemia, não tinha condições. Espera lá. Não tinha condições até em algum momento, porque, como você disse, teve medidas que fizeram a curva frear, mas a partir de algum momento em que começa a se chamar de gripezinha e tudo mais, aquilo lá destrambelha, volta a acelerar, perde-se o freio. Né? Então, aí entramos num grande problema. O brasileiro ele não faz testamento. Talvez essa sensação mórbida que no inconsciente, no consciente coletivo que nós temos hoje, essa sensação faça com que o brasileiro procure fazer mais testamento. Eu tenho testamento, eu como bom pessimista, eu fiz um testamento lá atrás. Não sei se você tem testamento, Henderson? Eu tenho só testamento vital, testamento mesmo. Meus patrimônios é isso que você está vendo atrás aí, esse monte de livro, o Ponte de Miranda ali em cima. Vai bem. Flávio, já que você mencionou de testamento, conta um pouco mais para a gente sobre. Você estava falando sobre algumas propostas de testamento emergencial, né, que é aquele que a pessoa faz agora, que não dá para no cartório, tem toda aquela formalidade do testamento. Explica para os nossos amigos que estão acompanhando a gente aqui como que funciona. Sim, foi uma das propostas que nós mandamos lá para a comissão, para o senhor Otávio. Eu mandei também para o senador Pacheco, o Rodrigo, meu amigo. E no final eles não quiseram propor lá no projeto 1179, porque acharam que era complicada a questão de captação da vontade nesses tempos de pandemia, que era aplicar a regra do testamento emergencial particular, considerar como causa excepcional a pandemia. É uma tese, né? Eu mandei agora de novo para o senador, para o Rodrigo, para ver se ele faz uma proposta em separado, né? Mas é uma tese, eu publiquei também no Migalhas, acho que saiu também no Gen Jurídico, né? Fica aí a leitura de vocês, se entender que a Covid é um motivo excepcional para aplicar a regra do testamento de emergência, né? O testamento particular de emergência, ou testamento hológrafo simplificado, né? É um caminho, né? Aliás, isso também vai abrir a possibilidade, e eu debati isso com o presidente do IBDFAN nacional, Rodrigo da Cunha Pereira, de a gente diminuir essas formalidades do testamento, né? O testamento é um instituto que ainda está baseado em uma formalidade excessiva. O STJ vem mitigando essas formalidades, mas acho que é a oportunidade da gente mitigar mais ainda, né? E esses tempos complicados, né? Porque, na verdade, Henderson, São Paulo, a gente está falando aqui de São Paulo está um pouco adiantado frente a outros locais do Brasil, né? Aqui chegou antes, né? E São Paulo tem uma estrutura de saúde conhecida. São Paulo é conhecida como a cidade de São Paulo, como a cidade que tem a melhor estrutura médica, especialmente a privada. A pública também não é ruim, né? E por isso está suportando também. Não é da América Latina, é do Hemisfério Sul, né? Por isso que a cidade está aguentando, mas o nosso sistema está sendo pressionado, né? Mas eu acho que isso vai acontecer em outros locais também, né? Sucessivamente, as outras cidades também vão passar por tudo isso que a gente está passando. Mas a gente está com... eu saí ontem, eu disse aqui para tomar uma vacina, eu achei um clima muito ruim, né? Com aumento de mortes, um clima muito ruim. Então, essa sensação que a gente tem aqui agora, que aconteceu na Europa também, talvez faça com que as pessoas depois, ou aqui mesmo agora, procurem já
se planejar e fazer testamento. Eu já disse, eu já tenho faz tempo, porque eu sou um pessimista e um civilista por excelência. Boa. Flávio, eu vou fazer só um parênteses, já que você mencionou sobre esse clima que está aqui, eu queria aproveitar que a gente tem várias pessoas nos ouvindo agora e fazer um parênteses dizendo sobre saúde emocional, se você me permitir. Sim. Porque, paralela à pandemia, nós temos outra epidemia aqui no Brasil que diz respeito ao adoecimento psíquico. Então, eu queria alertar as pessoas que estão nos ouvindo, se vocês estão tendo sentimentos pesarosos, vontade de suicídio, tá sendo muito triste isso, não pode ser divulgado, é um protocolo de saúde pública não divulgar os casos de suicídio porque aumentaram. Se quem está nos ouvindo aqui está com esses sentimentos muito tristes, que não é algo recorrente, que não era e tornou-se recorrente, busquem auxílio, busquem auxílio. Inúmeros profissionais de saúde mental estão dando atendimento voluntário nessa época, justamente para apoiar. Então, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, tem tratamento. Você não precisa passar essa fase sofrendo por adoecimento psíquico. Tá? Então, eu queria fechar esse parênteses, mas só deixar esse alerta para os nossos amigos que nos ouvem. O Brasil é um país alegre, mas ele tem a taxa de depressão mais alta do mundo. É curioso dizer isso. Então, fica esse alerta. Ô, Henderson, em relação a mim, eu gosto sempre de esclarecer que eu sou assim desde que eu sou criança. Meu apelido era na França, era Urubulino. A Fernanda que me deu esse apelido, né? Então, era Urubulino. Então, Urubulino é uma boa. Lembra que tinha um personagem do Chico Anísio, Urubulino? Então, me deram esse apelido. Meu pai e a Fernanda me deram esse apelido. Flávio, nós temos aqui algumas perguntas, várias perguntas aqui. Eu vou falar algumas aqui, até porque a gente está quase entrando na nossa reta final. Depois a gente pode abrir também, Henderson, para os comentários aí. Vamos abrir para os comentários? Então, só vou falar algumas perguntas para a gente não pular as perguntas e só olhar nos comentários. Rescisão contratual no período de pandemia e a cobrança de multa é devida? Esse é um bom tema. Eu acho que a tendência eu participei de um Zoom essa semana com o Toscano e outros colegas. A tendência é que não se cobre multa, encargos contratuais e também que haja um aumento de aplicação do 413 do Código Civil para reduzir as penalidades. Eu acho que vai ter uma tolerância maior a respeito não que isso vai ser incentivado, né? Uma aceitação maior do inadimplemento justificado e a tendência é que encargos não sejam cobrados, juros, multa. Excelente pergunta. Várias perguntas, aliás, sobre isso. Uma tolerância maior às penalidades. Hoje, a responsabilidade civil, nesses tempos, ela perde muito a força, Henderson. Perde muito a força. A gente tem que encontrar soluções, como você mesmo falou, no meio do caminho. Essa imputação excessiva de responsabilidade civil, ela pouco serve nesse momento. Tem uma pergunta até porque aqui. Não haverá dinheiro para pagar a indenização também. E falando em dinheiro, tem uma pergunta aqui sobre honorários advocatícios. Como fica o pagamento de honorários? Eu quero dizer uma coisa para os meus colegas, tá? Também falei isso essa semana. Nós vamos trabalhar como nunca e também cobrar como nunca, porque todos os nossos valores que a gente cobrava em outra realidade, todos serão reduzidos. Há um empobrecimento geral. Eu mesmo que trabalho com parte consultiva, com pareceres, e tudo vai ser revisto para baixo. O preço de tudo vai diminuir, a gente não vai gastar com excesso, com supérfluos, né? Então, é isso que eu vejo aí para o nosso presente e para o futuro. Os advogados sempre têm trabalho, né? Vocês podem ler também. O próprio Harari fala isso. Eu gosto muito do livro do Castro Neves, né? Como os advogados salvaram a humanidade. Acho que isso está ali no canto. Nós temos uma função importante, inclusive para dar lastro e para dar fundamentação às coisas. Então, a gente continua sendo primordial para o giro. Eu até ia alertar isso, né? Eu tenho falado muito com meus alunos de pós-graduação, mesmo os alunos que estão no 5º ano, dos meus alunos da PUC, que estão no final da graduação, de olha, há uma crise, é verdade, mas nunca se demandará tanto a necessidade de advogado como agora. Então, ou se negociará, né? Há um grande campo de negociação. Eu vou abrir aqui para os comentários, e aí a turma que ficou tímida de fazer perguntas aí, quer mandar um oi, manda um oi. Teve gente pedindo para você... Só um detalhe, a atuação do advogado, do aplicador de direito em geral, vai ser importantíssimo, inclusive para a reconstrução.
Eu sigo muito, ouço muito. Eu começo a minha semana domingo vendo Manhattan Connection, porque para mim são os melhores jornalistas do Brasil, né? E eu gosto muito de ver eles porque eles dão aquela dose de realidade para a gente começar a semana. E eu gosto muito do Ricardo Amorim. Inclusive, algumas coisas que ele faz até me inspiram, assim, de coisas para o futuro. E ele disse algo, acho que foi, não lembro se foi lá ou se foi no Instagram, dizendo que o conhecimento, quem passa conhecimento e o conhecimento serão muito valorizados a partir de agora, muito mais valorizados a partir de agora, né? Vai ser um diferencial ainda maior nesses tempos, né? Mandaram uma pergunta aí sobre métodos adequados de resolução de conflitos, né? Eu coordeno lá o mestrado da IPD, tem uma disciplina sobre extrajudicialização, do direito e do direito privado. Eu acho que haverá um incremento desses métodos também, né? Negociação, mediação. Lá no Migalhas Contratuais tem um texto muito bom do André Arndt e do Marcos Catalã sobre negociação, sobre economia comportamental, bem interessante. Acho que haverá um incremento sobre isso. Tem dúvidas aqui que passaram, a gente perguntando sobre shopping, contratos de locação em shopping. Olha, contratos entre grandes, contratos grandes de locação, eu acho que aí não tem que ter uma lei, a nossa lei básica não trata, nossa proposta aqui, não trata desses contratos maiores. Para esses contratos maiores, aí tem que ter uma análise caso a caso. A nossa proposta é de aplicar, a nossa proposta, que vai voltar lá para o projeto 1179, é de ter a moratória legal de continuar pagando o locatário 30% e dissolver o restante, né? Pensando um pouco no locatário e no locador, o locatário que justificar a impossibilidade de pagamento. Só que se a situação do locatário que demonstrar uma situação de impossibilidade de pagamento. Só que se o locador também provar que está numa situação ruim, aí a norma não se aplica. Isso para contratos pequenos, locação residencial e para locação não residencial de pequenos empresários. Grandes empresários, acho que aí tem que analisar caso a caso, né? A demanda caso a caso. Olha, contrato de transporte escolar, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Estão perguntando muito, eu não tenho a menor ideia. Com as aulas suspensas, a premissa é suspender o pagamento, né? Ou se você tiver uma relação... muito também daquilo do contrato ser um contrato relacional. Um contrato relacional. Com a escola, por exemplo, eu continuo pagando a escola do meu filho Enzo, sempre falo isso, porque eu tenho o maior orgulho dele estudar lá. Inclusive, nesse final de semana, no programa Luciano Huck, tinha um menino lá, um japonês, não sei se vocês viram, que senta atrás dele na escola, o menino é um gênio, né? Então, é colega de sala do cálculo? Do cálculo, isso. Eu esqueci o nome dele, o Enzo me fala sempre, o nome, eu não lembro bem o nome dele. Mas eu tenho o maior orgulho do meu filho estudar nessa escola e ele ter condição de estudar lá. Eu vou continuar pagando, até porque as pessoas têm cumprido as suas obrigações comigo, né? Então, eu vou continuar pagando. O pessoal está perguntando de faculdade, universidade, se o serviço está sendo prestado com aula remota, ao vivo, material, tem que continuar pagando normalmente, né? Esse é o meu entendimento. Aliás, os senhores se acostumem, porque a tendência no futuro é que as aulas continuem remotas, tá? E outra coisa, aula remota não é igual EAD. EAD é aula gravada, né? Não tem assessoria do professor o tempo inteiro, é totalmente diferente de aula remota. A aula remota é considerado algo que equivale ao presencial. As pessoas confundem aula em EAD, que é gravada, formatada, não tem retorno, com aula remota, né? É igual, os meus alunos da IPD, o que eu fiz? Eu estou dando aula remota ao vivo e montei grupo do WhatsApp com eles. Eu dou assessoria para os alunos toda semana, mando material, estou sempre à disposição deles. Na verdade, até mais do que eles contrataram, porque eles não tinham esse acesso comigo. Eu estou pensando, você cobraria caro para ter esse acesso a você? Pois é. Mas esse é um tipo de serviço que vai aparecer. Essas tutorias que outras pessoas já fazem, elas devem surgir, elas devem ser incrementadas no futuro, né? Olha, cuidado, Maria Angélica, eu fiz uma postagem com material da PUC de Goiás aqui no meu Instagram, mostrando as diferenças entre aulas remotas e educacionais. Em educação infantil, a gente já falou no começo da live.
Depois você coloca no Stories, viu, por favor, Henderson? Vou salvar, vou No inclusive Stories por colocar. 24 horas, né? E depois no Gen Jurídico. Vai estar lá, vou baixar Isso. aqui, nós vamos colocar lá no Gen Jurídico para que Isso. assistam offline depois, aqui as ideias que nós falamos. Tem uma pergunta Isso. aqui do Jerônimo sobre o mercado editorial. Livros expressos serão extintos? O que você acha, Flávio? Eu acho que, por enquanto, não. As pessoas ainda estão acostumadas a estudar com o papel. Eu mesmo não consigo. Eu tenho uma banca de mestrado, que eu tenho 2 bancas já remotas, e eu não consigo fazer a leitura na tela. Eu preciso de impresso. E eu vejo a geração da minha enteada, que se formou agora, eles precisam de papel ainda. Por enquanto, eu não vejo isso, mas talvez a geração do Enzo, do Pietro, talvez isso acontece, né? Estão perguntando de certificado. Olha, Moutinho, possivelmente na próxima realidade, o certificado de um curso presencial, o certificado de um curso com aula remota ao vivo vai ter o mesmo valor, né? Até porque o que vai acontecer, repito, é a coordenação fazer uma orientação para os alunos. O tempo inteiro mandar caso, ter dia de laboratório de caso para os alunos levarem um caso para o professor discutir, né? É bem legal. Acho que até vai cada vez mais o direito brasileiro vai deixar de ser uma análise hipotética e ser uma análise com base no caso, né? O pós-positivismo ele é totalmente ligado à situação concreta. Ô Henderson, e algo que a gente já implantou na editora bom, vamos falar a verdade, eu fui o primeiro a fazer isso. Vários colegas da editora fizeram iguais e de outras também, que é colocar o complemento digital com sala de aula, que nós temos nos livros, né? Aulas, tem um material lá, tem um material de Covid que acompanha os meus livros, que é impressionante, vai tudo para lá, todos os artigos, né? E em breve eu vou gravar também algumas aulas, né? Gente, então, quem está acompanhando aqui gostou dessa ideia do acesso ao professor Tartucci por WhatsApp e tudo mais, todos os livros dele, da coleção, do manual dos volumes únicos, dão acesso à sala de aula virtual do professor Flávio Tartucci, em que ele está lá. É ele quem responde, quem comunica-se com os alunos, ele posta material ali. Então, é uma forma de estar justamente com essa ligação mais personalizada com o autor. O Pedro está perguntando sobre provas. Na graduação, um pouco diferente da pós, né? Na pós, a gente tinha prova também, a gente está substituindo. A gente está substituindo por trabalhos, né? Fizemos até o seminário pelo Zoom, funcionou muito bem. A gente manda as questões pelo Zoom, não, pelo Canvas, que é lá que a EPD usa. Mandamos as questões, os professores resolvem com os alunos, eles até gostaram mais. E no final a gente deve fazer a prova por trabalho. Agora, graduação vai ser um desafio. Aí eu não sei te responder. Vamos voltar à prova oral. Liga a câmera aí. Pode ser. Boa ideia, Henderson. Com os meus alunos eu vou fazer prova oral. 3, 4 perguntas com eles e vamos desenvolver. Isabela Ferraz, como desenvolver retórica no curso de Direito EAD. Não é EAD, é remoto, é igual uma câmera. Eu vou dizer uma coisa, tem aluno meu que está preferindo. Eu fiz lá um dado para você. Como eu tenho todos os alunos no WhatsApp, até para saber a tendência para o futuro, e a gente vai ter uma realidade agora já de curso remoto, eu perguntei para os alunos. E eles gostaram muito dessas aulas remotas ao vivo. Vocês querem voltar para o presencial? E falei como vai ser o novo presencial. O novo presencial esse ano, no segundo semestre, será o seguinte: porta da escola, porta da faculdade, né? Todo mundo vai passar lá com aquele termômetro na testa para ver a temperatura. Acima de 37 graus, não entra. Você viu o vídeo do gurizinho no Japão, na China, né? Não, eu não vi, mas isso eu estou dizendo porque é plano educacional já discutido. Como eu estou lá ligado ao pessoal da IPD e sou coordenador do mestrado, eu já sei que o grupo nosso vai adotar isso. Então, vamos lá. Então, todo mundo vai entrar, vai colocar lá na testa para ver a temperatura. Acima de 37 não entra, né? Máscara obrigatória na sala de aula. Máscara obrigatória. Sala de aula com distanciamento marcado no chão. Ar-condicionado proibido, não importa a temperatura. Janelas abertas. Né? E álcool em gel em todas as salas. É isso que a gente vai ter possivelmente quando voltar em agosto. Então, Henderson, eu perguntei para os meus alunos se eles preferiam continuar no sistema remoto ou voltariam para o presencial.
Olha, teve turma que deu empate. Empate. Teve turma que foi 2/3 voltar para o presencial, mas teve turma 1/3 continuar no remoto, 2/3. Teve turma que deu empate, metade querendo continuar na aula remota. Então, eu acho que ninguém está falando isso ainda. Vocês se preparem, porque a nova realidade que teremos, e acho que isso até vai atingir também o EAD gravado, porque não se utilizava isso, e os mecanismos estão sendo incrementados, né? A gente vai ter uma revolução das aulas remotas ao vivo. Isabela Ferraz, na Bahia Impossível, o ser humano ele se adapta a tudo, né? E em tempos de pandemia a gente tem que se adaptar. Eu não sei, pode fazer aula até... podemos ter aula até ao ar livre. Livre, né? Vamos virar que nem os filósofos da Grécia, né? A Kênia está falando que Kênia Fleury, falando de Goiás, uma vez fui dar palestra lá na OAB. Caiu a energia, acabou o ar-condicionado. Olha, eu sofri, confesso. Mas... Ou dar uma aula naqueles, numa espécie de galpão sem parede, só com cobertura. O ser humano tem que se adaptar, meus caros. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia. Gente, entrando aqui já no final aqui da nossa conversa, pô, Flávio, que conversa maravilhosa. Acho que a gente tem que fazer mais vezes isso. Porque a gente fugiu da pauta, a gente acabou falando de questões educacionais, né? Mas já está aqui quase no finalzinho, já está com 50 e tantos minutos aqui rodados. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não sei o que você acha, Henderson. Isso vai ser um problema, inclusive por questão de vulnerabilidade econômica. As pessoas, a partir de agora, vão ter que investir tudo que puder investir, se for possível investir em questão tecnológica. Uhum. As pessoas vão ter que investir para ter estrutura tecnológica, né? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma estrutura boa, mas não é por conta minha, não. Eu tenho, por exemplo, um laptop bom, eu tenho uma estrutura de internet boa, mas veja só que coisa. Sabe por que eu tenho isso? Porque a minha esposa e meu filho Enzo, especialmente meu filho Enzo, ele é viciado em tecnologia, né? Então, ele fez investir. Então, nós temos umas ferramentas aqui por conta dele, né? Então, por exemplo, roteadores, ele sabe qual é o melhor roteador, né? Os acessórios, ele sabe qual é o melhor. Então, às vezes, veja só, eu acabei estando preparado para isso por conta dele, né? E veja como são as crianças, porque o colégio dele, que eu vou falar o nome do colégio, porque eu gosto muito, é o Colégio Etapa, né? Eu gosto tanto desse colégio, porque eu vou dizer uma coisa, eu morava em Passos, eu e a Fernanda, e a gente entrou na USP sem fazer cursinho, né? E eu sempre procurava estudar fora as coisas, além do que o colégio me passava. E eu pensava assim, quando eu estudava lá no interior de Minas, pô, eu vou concorrer com um cara lá do Etapa e do Bandeirantes. Eu tenho que estar preparado. Aí eu pegava a apostila deles para estudar. Entendeu? Eu falei isso pro coordenador, né? Então, tenho o maior orgulho do meu filho estudar nesse colégio, né? Aí o colégio parou. O Enzo tem 11 anos. A Lígia está perguntando. O Enzo tem 11 anos. Vai fazer 11, desculpa. Vai brigar, vai entrar ao vivo aí brigando. E então, o que eu estava contando, até esqueci, ela perguntou a idade. Então. Aí a escola resolveu parar. Aí ele falou assim para mim, eu estava conversando com os meus amigos, porque eles ficam jogando quase o dia inteiro, né? Por que a nossa escola não dá aula pelo Zoom ao vivo? Quer dizer, até quem tem 10 anos de idade, 11 anos de idade, já está esperando essa adaptação. Para eles a vai gente ser uma nova acha que realidade. as crianças não conseguem acompanhar, às vezes elas conseguem mais do que a gente. O meu sobrinho de 1 ano e meio, ele já sabe já mexer no YouTube. Eu fico perdido no YouTube, ele entra no YouTube, faz o que quer, acha a galinha pintadinha. Canta, sim. É impressionante. Ele já está falando numerais em inglês já, porque está vendo ali o negócio cantando para ele. É inacreditável que a geração que está por vir vai. Para eles, essa adaptação é muito simples. Gente, retomando livros, alguém pediu, Flávio, aqui nas perguntas, que você mostrasse de novo o livro que você falou, que não conseguiu anotar. Se você puder mostrar. Qual livro? O de negociações, que foi o que você mostrou. Agora está carregado aqui, deixa eu só colocar em pé, só um minutinho. Foi esse aqui, Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem, da Forense, do Carlos Alberto Salles e outros.
Editora Forense, muito bom. É que, na verdade, assim, né? Aqui na parte de cima, que está bem em cima da minha cabeça, são os livros que eu uso no mestrado, né? De arbitragem, que eu uso lá na minha disciplina sobre extrajudicialização. Ele fica ali, que é um tema que eu tenho estudado bastante lá por conta do programa da IPD, né? Eu uso bastante. Apesar de ser autor de livro, eu sou, antes de mais nada, eu gosto sempre de dizer isso, eu sou professor. Então, claro que eu tenho os meus autores prediletos também. Tem eu sou fã de um monte de autor aí, às vezes eu entro, eu admiro um monte de gente, vários juristas, eu sou professor antes de qualquer coisa. Eu sou um professor antes de ser autor, antes de ser advogado, eu sou um professor. Então, eu gosto muito desse livro e admiro muito os autores que participaram. Já falei para a Fernanda que participa. É uma baita de uma obra, né? Ali tem um jogo de arbitragem. Então, eu gosto muito de ler. E é outra coisa que eu também acabei me preparando, né, Henderson? Porque a gente tá com vários livros em volta aqui, né? Ah, sim, né? E agora eu consigo resistir à pandemia fazendo pesquisas tranquilamente aqui com acervo, né? Além, é claro, de ser um elegante fundo para podermos fazer as lives e dar aula e tudo mais. Flávio, Ô, Henderson, deixa eu aproveitar para fazer uma outra pergunta. Eu tenho visto alguns livros aí, até participei de um no Peru, mandei um texto, porque eu tenho tido uma relação muito grande com os professores do Peru. Minha doutrina, não sei por que razão, acabou sendo adotada por lá. Eu fiquei muito honrado. Boa, parabéns. Isso, professor Varse, professor Roger Vidal. Então, eu vi um livro que chama Covid e o Direito. Direito das Pandemias. Né? E esse é um livro que é de graça. É um livro que a plataforma tá numa plataforma na internet, de graça. Mas você acha que seria algo, até do ponto de vista ético, você fazer uma obra no mercado com esses temas, assim, de... Eu acho O livro chama Direito da Catástrofe. Catástrofe e Direito. Acho que está tentando, uma obra dessa, tenta consolidar a doutrina num período de que as pessoas não estão habituadas a utilizar instrumentos jurídicos para lidar com a catástrofe. Nós tínhamos instrumentos jurídicos, mas como é muito inusitado, as pessoas não estão habituadas, né, com esses instrumentos, talvez daí a necessidade. Aqui no Brasil nós estamos resolvendo muito bem com artigos, né, e você mesmo tem escrito vários de relevância, e artigos na internet, porque a velocidade de edição é muito mais rápido, é tudo muito mais sério. Outra coisa, entre livro e série do Netflix, dica do Tartucci, livro, eu mesmo estou comprando aqui, né, nesse tempo de pandemia, Netflix não forma jurista. Nem te ensinar a roubar banco ensina. Né? Nem sentar no... Eu não sei que série é essa que senta no trono de ferro. Todo mundo quer sentar no trono de ferro. Na verdade, você tem que sentar no trono do conhecimento jurídico. Né? Boa, boa. Se puder, fique em casa. Lembre-se, nós temos uma missão pela frente. Você do mundo jurídico, assim como o professor Tartucci e eu, e todos os autores que estão aqui atrás de nós, atrás do professor Flávio, temos missão para realizar na nossa sociedade, aqui no Brasil. Vocês estão sendo convocados para isso também. Estudem conosco, porque nós temos um grande desafio pela frente. Ô, Henderson, primeira coisa, fazer o máximo para sobreviver nessa pandemia. Regra número 1. Né? E depois, durante esse tempo, se preparar para quando realmente a pandemia desaparecer, para que a gente esteja melhor para encarar o mundo, porque não vai ser fácil. Né? É isso. Flávio, palavras finais contigo aí para fazer os encerramentos. Já encerrei, são essas. Então, mantenham-se vivos e para depois se preparem nesse tempo, procurem manter a saúde mental, né, e para se preparar para o que vem depois. É isso aí. Bom rever os meus caros. Até a próxima.